com o Play, o programa que liga você à informação. E hoje estou recebendo o candidato a presidente da subseção da OAB de Marechal Cândido Rondon, advogado Leandro Marcondes. Ele que é da chapa 11 de agosto. Leandro, satisfação recebê-lo aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. A satisfação é toda minha. Agradeço o convite, cumprimento também a todos os nossos telespectadores. Muito bem, lembrando que o Play tem o oferecimento da Coresul Tintas, a proteção e beleza que a sua obra precisa. Leandro, você é o atual vice-presidente da OAB, da subseção aqui de Marechal, e agora resolveu colocar o seu nome à disposição para presidente. É toda uma trajetória, uma preparação, e você neste momento se sente preparado e é por isso que colocou o seu nome à disposição? Sim, Ana, eu me sinto preparado para esse momento. Não é uma regra específica, mas é uma tradição, acho que até inclusive de muitos grupos, muitos clubes de serviço aqui de Marechal Cândido Rondon. Eu já venho numa trajetória de participação em entidades sem fins lucrativos, como a JCI, o Senado da JCI, e isso a gente sempre verifica que a melhor qualificação, a preparação é o vice-presidente, onde ele está por dentro de tudo que está acontecendo, auxiliando nas decisões do presidente. Leandro, como é que está a chapa de vocês? A gente observa que tem bastante profissionais novos, jovens na OAB. Uhum. E a gente também vê essa mescla na composição da chapa, né, com os seus cargos, nas diretorias. Isso é um cuidado que se tem, vamos dizer assim, uma mescla da experiência com a renovação? Uhum. Sim, na verdade, há alguns requisitos para você formar uma chapa da OAB para participar das eleições. Hoje tem que ter 50% homens, 50% mulheres, e ainda por cima tem que ser composta de 30% negros. Então, a chapa da OAB hoje tem que ser regra formalizada dessa forma. Se fizer assim, tudo certo. Nós, como estamos aqui em Marechal Cândido Rondon, tem que fazer um recurso, tem todo um trâmite por trás caso não feche essas peculiaridades da chapa. Mas a regra é 50% homem e 50% mulher. Leandro, o nome da chapa 11 de agosto, ele tem um significado? Gostaria que você explicasse um pouquinho. Eu sei que a chapa de vocês é alinhada com uma candidatura em nível de estado, que também tem a ver, tem uma ligação, enfim, gostaria que você explicasse um pouquinho. Sim, 11 de agosto é o dia do advogado, né? Dia que comemora todas as vitórias, prerrogativas que o advogado tem para o seu exercício profissional, que beneficia todos os cidadãos. Então, a advocacia é tão importante que é a única profissão que está na Constituição Federal. E 11 de agosto é a chapa estadual. Então, é uma das maiores chapas que nós temos aqui no estado do Paraná. Tem uma boa representatividade, inclusive a nível do Brasil. Ela é exemplo para os outros estados. E a 11 de agosto ela forma um círculo de profissionais que aqui no estado do Paraná eles preferem ter apoio da 11 de agosto do que qualquer outra chapa. Vamos colocar assim, de uma forma mais genérica para todos os telespectadores entender, a 11 de agosto se assemelha-se a um partido político, mas não precisa ser filiado. Então, qualquer pessoa que vá lá e registra tem que ser advogado, para ser conselheiro tem que ter 3 anos de exercício da profissão, para ser diretor tem que ter 5 anos de exercício da profissão. Preenchido esses requisitos, você registra a chapa e coloca o nome que você quiser. Então, como nós estamos pela 11 de agosto, nós utilizamos todas a logomarca que tem e ainda a gente replica as propostas que é repassadas lá pela diretoria, pelos candidatos pela 11 de agosto estadual. Agora, Leandro, a gente via a atual diretoria, né, não teve bate-chapa, a gente viu uma integração muito grande. De repente, esperava-se só uma chapa inscrita, mas teve mais uma, ou seja, um bate-chapa. É a primeira vez que está tendo bate-chapa nessa trajetória aí da OAB, que tem 35 anos em Marechal Rondon? Não, já teve uma oportunidade. Eu fui 2 vezes, participei da gestão como vice-presidente. Na primeira gestão, teve um bate-chapa, nós consagramos então vitoriosos por votação, democracia, como qualquer outro, né, como estamos no país democrático, na OAB também tem isso. Na OAB também se faz política de certa forma, né? Nós somos, digamos aqui que a OAB faz política, mas somos apolíticos. Então a política não pode se interferir na OAB. A OAB tem que ser como fosse um órgão à parte fiscalizador dos outros órgãos. Então a gente preza muito
os interesses da OAB em prol do advogado, em prol de toda a comunidade. Leandro, você esperava que teria esse bate-papo? Como você falou no início da entrevista, há toda uma preparação, você já foi vice, agora, né, está sendo neste momento. É uma preparação, ou seja, já se espera que quem é o vice em algum momento vai chegar à presidência. Você esperava ter esse bate-papo? Foi uma surpresa? Não, não foi uma surpresa. Como a comarca vai crescendo, o número de advogados vai crescendo, isso é natural que aconteça em um certo momento. Mas nós estávamos em um grupo, esse grupo estava conversando, nós tentamos uma coalizão. Todo o processo para voltar na história ali, para os advogados entenderem, para toda a população entender, houve um processo que é conduzido pelo atual presidente. Então, a chapa 11 de agosto é composta pelos atuais dirigentes e conselheiros. Então, só para ficar mais claro, a diretoria é composta pelo presidente, pelo vice-presidente, pelo secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro. E daí nós temos os conselheiros titulares e os conselheiros suplentes. Esse grupo de pessoas, aqui em Marechal Cândido Rondon, são a 11 de agosto. Tanto nas eleições passadas, como agora nessa atual. Inclusive, a outra chapa formada também é 11 de agosto. Esse processo foi conduzido, então, pela nossa presidente, a doutora Nair, em que foi feita uma reunião da diretoria em que eu me dispus a ser presidente e depois disso nós fizemos uma reunião com os conselheiros e os conselheiros, então, de forma unânime, eles optaram, então, pelo meu nome como candidato a representar a 11 de agosto no município, na comarca de Marechal Cândido Rondon. Após isso, foi formada outra chapa. Então, quando a gente fala em racha, eu sei que veiculou uma matéria disso, inclusive obrigado por esse espaço para esclarecer, é quando o grupo é rachado. Nesse caso aqui, não, foi uma formação dentro da 11 de agosto, que optou pelo presidente, inclusive na ata foi constado lá que o presidente tinha autonomia de escolher os cargos que ia compor o resto da diretoria. Feito isso, então, posteriormente, isso é natural, não tenho nenhum problema com isso. Isso até de certo ponto é bom para a democracia, constituiu-se outra chapa. Então, na minha visão, na visão do grupo, não é um racha, é uma pessoa que resolveu constituir outra chapa local. São do mesmo grupo, então as duas da 11 de agosto simplesmente optou-se por mais uma chapa e agora tem que deixar os advogados associados escolherem. Leandro, a gente sempre quando fala em uma chapa também, né, em questão de OAB, a gente gosta de saber das propostas, os advogados eles gostam de saber o que está sendo proposto, ainda mais agora que, né, terão duas chapas, para saber em quem que eles vão votar. Eu gostaria que você falasse das suas propostas da sua chapa, o que vocês estão apresentando para a classe dos advogados. Nós temos 4 pilares essenciais. Além de todas as outras propostas, essencialmente aqui nós estamos focando em 4 itens que a gente julga ser necessário para a nossa classe. Essas propostas elas são feitas de forma democrática. A gente ouviu as pessoas, ouviu os conselheiros tiveram voz dentro da nossa chapa e a gente pontuou. Seria isso, isso, isso. Então, as 4 propostas primeira dela é sede nova para a OAB, porque nós temos uma sede que comporta 45 pessoas. E nós estamos com um número de advogados que já extrapola os 360 advogados. Então, quando se faz um evento, nós temos que utilizar outro lugar, como a Cimacar, principalmente a gente usa a Cimacar. Não conseguimos mais ter dentro da OAB um evento que comporte o número de advogados. Tanto para evento festivo, como até, inclusive, para cursos esporádicos. Então, a primeira proposta é essa, nós vamos atrás, uma continuação de que já está sendo feito. Tá? A gente fez um protocolo, conversamos com o município, com a diretoria do município, o prefeito agora, conseguimos terreno, então está um trâmite, está no meio do trâmite. E nós estamos nos propondo, então, a seguir com esse trâmite de busca da sede nova para a OAB local. O segundo ponto, que é mais pedido pelos advogados, que encontra maior dificuldade, é quanto à vara civil. A vara civil hoje, em Marechal Cândido Rondon, ela acumula praticamente a metade de todos os processos que tem no fórum.
Então ela tem um acúmulo muito grande. Por mais que o juiz seja efetivo, ele não consegue dar conta. Inclusive é uma parceria que também é uma proposta em continuidade que a gente está fazendo. A segunda vara civil não é possível, segundo deliberação já ponderada pelo tribunal. Existe um protocolo feito lá no tribunal para ponderar isso e a análise técnica entendeu que não é possível a vara civil. Pelo seguinte fator, se você tem uma vara civil, hoje nós temos teria então a privatizada e a estatizada pelo Estado. Então, quando se protocola um processo, 2 processos, um tem que ir para um lado e outro para outro. Então, aquele processo que está na vara nova vai correr muito mais rápido, sem dúvidas. Então, a ponderação do que eles trouxeram para nós é um juiz substituto fixo. É diferente daquele juiz que atende a comarca de Marechal, vai atender a outra comarca, Guaíra, as comarcas ao redor, aqui até comarcas mais longe eles estavam indo. Então, o juiz vai ser 2 juízes para a mesma vara civil. Então, isso é importante destacar. Se nós conseguirmos isso, vai ser um salto muito grande para o número de processos que está dentro da vara civil hoje. A terceira proposta, que também é importante, que é bastante comentada entre os novos advogados, porque tem bastante novos advogados. Nós temos aqui uma cidade em que tem 2 universidades. Então, sempre nós entregamos, fazemos uma formalidade de entrega da carteirinha. Então, a gente sempre vê rostos novos. Então, a nossa preocupação é justamente com o novo advogado. Eu também fui novo advogado, eu sei das dificuldades. Eu tive a sorte de conseguir trabalhar com um profissional de renome, que é o Dr. Sérgio Martinez. Inclusive, foi o primeiro presidente da OAB de Marechal Cândido Rondon. E lá eu consegui aprender muito antes de montar meu próprio escritório. E é isso que a gente quer levar para o advogado. Um programa de mentoria que pega na mão dele e ensina tudo que é possível. Deixar um profissional antigo que tem toda a bagagem, toda a experiência necessária para que o advogado iniciante possa ligar, possa mandar uma mensagem para ele. Olha, eu estou com dificuldade nisso, nisso, nisso. Você pode me ajudar? E ele vai responder, claro, na medida do tempo dele necessário, e ele responde isso para o advogado iniciante. E, além de tudo, palestra, cursos, é exatamente um programa de mentoria. Estruturar assim, desde atendimento ao cliente, desde como se portar em audiência, desde como fazer uma petição. Isso não gera muito custo. A gente pode pegar qualquer advogado experiente aqui, fazer uma reunião por mês para esses advogados iniciantes, pegar um advogado mais experiente para que ele faça uma aula, uma palestra, então, para esses novos. E acho que o quarto ponto também é importante, e isso é regra, acredito que para toda entidade, no meu ponto de vista, é a transparência. Tanto a transparência financeira, como a transparência da gestão e também inovação da gestão, aplicando as ferramentas tecnológicas necessárias. Então, reuniões periódicas, os advogados vão decidir quando é que nós vamos ter reunião geral com todos os advogados. 1 vez por mês, 2 vezes por mês, vai ser livre ali para quem entender, se necessário, mais vezes a gente faz. Então, nessas reuniões, passar, seja anual, seja semestral, passar um relatório de fluxo de caixa, o que foi gasto, com o que foi gasto, e sim, sempre de forma democrática. Porque não adianta eu pensar, o advogado precisa disso, e se a gente não sabe efetivamente se o advogado está precisando disso. Então, a gente precisa ouvir para a gente tomar a melhor decisão. A liderança é sempre isso. Ser líder é servir. E esse é um ponto essencial. Leandro, e como é que funciona a campanha de vocês? Você citou mais uma oportunidade aqui, que tem vamos dizer assim, uma semelhança com o que acontece na política, porque, querendo ou não, você vai ter que conquistar o seu voto, mas não tem nada a ver com política ao mesmo tempo. E como é que é na OAB? Vocês fazem reuniões, tem debate, não tem? Como é que funciona? Nunca se teve um debate, não fiquei sabendo se já teve onde teve bate-chapa aqui na região, nem a nível estadual, né? Funciona mais ou menos como é a política mesmo. Se assemelha assim. Eu nunca imaginei participar de um processo de eleição, mas nós estamos aí para isso, nós temos interesse na classe, no advogado, e realmente, como você falou, as chapas assemelham-se a partidos.
Então, por isso, nós estamos linkados lá 11 de agosto, porque embasa a força, embasa a proposta. A 11 de agosto tem membros que vão participar do Conselho Federal, lá em Brasília. Então, isso é muito importante. Leandro, vamos falar um pouquinho da subseção local. A subseção, ela agrega outros municípios da comarca? Quantos advogados associados tem? Gostaria que você explicasse um pouquinho, porque a gente sabe que é bastante amplo e, como você falou, tem essa questão, todo ano tem gente nova chegando, se associando. Hoje nós estamos com 360 advogados, eles são inscritos na OAB. Todos os advogados que têm interesse em advogar, ele necessariamente precisa estar inscrito na OAB. A comarca aqui atinge todos os municípios ao redor. Então, é diferente a gente falar comarca e subseção. Às vezes, a subseção não é a comarca. A subseção é aonde a OAB atua dentro dos municípios. Então, Quatro Pontes, Santa Rosa, Entre Rios, Pato Bragado, Marechal Cândido Rondon. Estou esquecendo de algum aqui. Mas são esses municípios ao redor aqui que fazem parte da subseção e da comarca. O dia da eleição, 22 de novembro, até lá tem muito, tem tempo para conversar, tem que correr atrás, tem que apertar a mão, tem que apresentar as propostas. Como é que está a tua expectativa? É só o começo, mas como é que você está sentindo? O lançamento da chapa foi na semana passada, já teve um tempinho aí para você já começar a conversar com os advogados. Como é que está sentindo essa largada, diria assim, de campanha? Nós estamos com uma boa receptividade dos advogados. Tem muitos parceiros, muitos advogados apoiadores da chapa, justamente por esse processo tanto de constituição da chapa, como também desse processo de interação com a 11 de agosto. Então, tem bastante advogados que são apoiadores, que fazem parte do núcleo de advogados ali atuantes, né? Então, como a gente está com a chapa formada por advogados atuantes, todos sabem qual que é a forma de trabalho, qual que é a experiência dos profissionais que estão ali. Eu cito exemplo os diretores. A Kátia já fez parte de comissão, ela já fez parte de conselho, tanto a Kátia, a Aline, a Fernanda, todas elas vêm de um trabalho excepcional sendo desenvolvido. Sem contar o Dr. Antônio França, que está há 35 anos e há muitos anos ele já foi fazendo parte da OAB, das diretorias, seja conselho, constantemente e várias gestões também. Leandro, a gente ouve falando aí uma trajetória de 35 anos, lembrando, inclusive, né, você falou agora há pouco do primeiro presidente, que foi onde você trabalhou, iniciou a sua carreira. É uma trajetória, e também escutando você falar, apresentando a sua proposta da nova sede. A gente lembra quando teve a inauguração da nova sede, que conquista. Então, assim, é todo um processo de conquistas e de demandas. Gostaria que você falasse alguma coisa assim, no sentido mais recente, de conquistas e demandas da classe de vocês. O mais recente que nós tivemos, e é uma conquista do advogado, em especial, não só do advogado, como do cliente também, que é a construção do parlatório. Então, isso é um marco necessário aqui. Tivemos todo o apoio do Paulo. Então, o Paulo foi um apoiador excelente. Nós tivemos aqui a doutora Marilena, atual presidente da seccional, para fazer a inauguração. Então, hoje, o advogado vai lá, tem ar-condicionado, tem tela, tem o vidro, igual em filmes que você fala pelo vidro. Hoje, Marechal Cândido Rondon tem isso. Então, é uma conquista muito importante aqui para a OAB, para o nosso município, para a nossa comarca. Leandro, e como é que funciona a eleição em si? Vai ser no dia 22 de novembro, a votação como é que funciona? É na sede, é virtual, o resultado sai no mesmo dia? É virtual, então o advogado, isso é importante ressaltar, porque já na última eleição, daí advogados têm advogados novos e advogados que acabam esquecendo. Na última eleição já foi de forma virtual, então nós temos o site da OAB, Eleições, OAB Paraná Eleições. O advogado entra lá com o seu login e senha da OAB e faz a votação. Ou seja, cada um da sua casa, do seu escritório, do seu celular, aonde tiver pode votar, não precisa se dirigir. Isso. Inclusive teve colegas que falaram, eu vou estar viajando nesse dia. Não tem problema, faz pelo celular. Não tem como escapar, né? Tem que votar. E o voto é obrigatório. É obrigatório. É obrigatório.
Muito bem, Leandro, uma satisfação recebê-lo aqui, conhecer um pouquinho mais, afinal, o presidente da subseção é sempre uma liderança expressiva na nossa comunidade, é presente aí, a gente sabe que tem muitas demandas, muitas conquistas, como acabamos de frisar, e é uma entidade que tem expressão em Marechal Cândido Rondon e na nossa comarca. Então, parabéns por ter colocado o seu nome à disposição, a gente sabe que é um desafio grande, e é isso, foi um prazer recebê-lo aqui, para que o pessoal possa conhecer um pouquinho mais do candidato a presidente aí da subseção da OAB de Marechal. Ok, obrigado. É uma grande honra. Eu sempre quis ser advogado. E para ser presidente da OAB é uma grande honra. Eu sendo vice-presidente já sinto uma grande honra. Então, para mim é uma satisfação. E se nós ganharmos a eleição, melhor ainda. Muito bem. Se você ganhar, depois vai voltar aqui para bater um papo como presidente eleito. O Play vai ficando por aqui, lembrando que este programa tem o oferecimento da Coresul Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.